segundão, vamos com tudo. Segundou. E hoje, sabe aniversário de quem hoje? Não. Angela Davis. Nossa! 82 anos, falando Nossa. em Black Panthers que voltaram às ruas ali, né? Principalmente em Minneapolis. Olha o aniversário. Exatamente. Hoje eu até vi uma foto do Reinaldo, jogador do Galo, que ele homenageava os Panteras Negras nos gols dele. Muito então bom. é nessa linha que voltou a foto do Reinaldo. É por conta do aniversário da Angela Davis. É isso. E ela diz o seguinte, gente, quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta com ela. Por que ela diz isso? Porque as mulheres negras formam a base da pirâmide. Então, quando qualquer pecinha se movimenta, toda a estrutura tende a se movimentar também. Assim, você mexe com a economia, você Tudo. mexe com a sociedade inteira. É isso né? aí. Você reordena alguns cargos, você mexe em geral. Mexe em tudo. É isso. Bora para os nossos assuntos domésticos de política. Eu chamo o Luiz Costa Pinto para falar com a gente hoje. Vamos abrir nosso papo. Oi, Lula. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Eu estou aqui tentando substituir a nossa insubstituível Elô Vilela nessa praia de Brasiliense que é a Praça dos Três Poderes. Uau! Que maravilha, Lula. Pô, tá bem postado, vamos embora, tá bom demais. Vamos lá, Lula, porque a condução do caso Master pelo ministro Dias Toffoli do STF tem incomodado o presidente Lula. Segundo a apuração da Kátia Seabra, do jornal Folha de São Paulo, Lula, inclusive, já disse a pessoas próximas que Toffoli deveria se aposentar ou então renunciar ao cargo. Outra apuração do Lauro Jardim, do jornal O Globo, indica que Lula tratou do caso Master diretamente com Toffoli num almoço ainda em dezembro. O encontro contou com a presença do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, e aconteceu logo depois do ministro ter decretado sigilo na investigação. A gente se lembra bem porque foi depois daquela viagem, daquela carona que ele pegou para assistir ao jogo da Libertadores. E aí, segundo Lauro Jardim, Lula disse a Toffoli, preste atenção, abre aspas, você tem agora a chance de reescrever a sua biografia. Fecha aspas, Lula, passo para você, porque pelo jeito Toffoli, de fato, está reescrevendo, né? Ô, Roberta, Chico e quem nos ouve, eu acho que tem gradações para a gente analisar essas duas reportagens, que são reportagens, no caso do Lauro Jardim, uma nota de uma coluna respeitável do mercado jornalístico, e a outra uma reportagem da jornalista Kátia Seabra, também uma jornalista muito experiente no mercado brasileiro, né, já há muito tempo. Mas eu vou dizer para vocês que as nossas apurações aqui no ICL divergem em alguns momentos desse tom, desses bastidores, né? Primeiro porque eu digo que jamais o presidente da República diria para um ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer que fosse ele, que ele poderia antecipar a saída do Supremo, ainda mais um ministro tão jovem como o Dias Toffoli, que tem a ambição de se tornar o decano do Supremo Tribunal Federal a partir de 2027. O Toffoli, quando o Gilmar Mendes sair do Supremo em 2027, ele será o decano. Então, dificilmente ele deixará esse posto no Supremo Tribunal Federal antes dos 70 anos de idade. Ele pode ficar lá até os 75. E em relação a essa outra prensa de reescrever a biografia, de fato, o ministro Toffoli, que foi indicado pelo presidente Lula no final do seu primeiro mandato como presidente da República, ele desagradou, ele desagradou o presidente Lula e eles se afastaram bastante ao longo dos anos, sobretudo em razão daquela decisão do Toffoli de não deixar o presidente Lula visitar e ir ao enterro do irmão, o Vavá, o Genivaldo Lula da Silva, que morreu enquanto o presidente cumpria aquela sentença ilegal, né, decretada pelo ex-juiz Sérgio Moro, né, em 2019.
o Vavá morreu, era o irmão mais velho do presidente, e ele não pôde ir ao enterro por causa de uma decisão que não foi das mais corajosas do Toffoli, enquanto era presidente do Supremo Tribunal Federal, sob o governo Jair Bolsonaro. Agora, que o presidente quer que esse caso do Banco Master, da liquidação da operadora REAG, desça para a Justiça Federal Criminal, como é o natural, isso é fato, né? E ele tem agido nesse sentido dentro do esquadrinhamento institucional para que isso ocorra. E dentro desse esquadrinhamento institucional, ele marcou esse jantar, inclusive com a presença do ministro Fernando Haddad. Ele tem disponibilizado toda a institucionalidade do governo, né, para que o Supremo Tribunal Federal chegue à conclusão de que esse caso é o maior escândalo de fraude financeira, bancária da história do país e que ele tem que ser apurado no seu juízo devido, seu juízo natural, que é a Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Boa, Lula. Não, eu concordo com a sua apuração, Lula. Eu acho que carregaram nas tintas aí essa suposta fala do Lula, pedindo para o cara sair praticamente. Eu acho que ele não cometeria essa deselegância. É óbvio que ele não morre de amores pelo Toffoli. Já morreu um dia, quando o Lula é o responsável pela indicação do ministro Toffoli para o STF. Mas daí a cometer essa deselegância de sugerir que o cara peça para sair praticamente... Não, são poderes independentes. Você não vai cometer uma frase desse tipo. Aí, com todo respeito aos nossos colegas de outros veículos envolvidos nessa apuração, mas eu acho que aí é aquela carregada nas tintas para tentar mais audiência. Eu acho que o ICL... É o que nós chamávamos antigamente, né, Chico? É o que nós chamávamos de mão peluda. A mão peluda, exatamente. Ali a mão peluda vai dar uma esquentada braba para poder atrair, ainda mais agora, né? Que o título tem que ser... não é quente, não, é quente pelando, né? Para poder engajar. Para poder engajar, para poder ter audiência. Eu acho que o ICL tem que estar numa linha... assim, mais de acordo com o que se fala em Brasília, mais de acordo com uma negociação política institucional, tanto que pegue o modo como o ICL viu a nota do ministro Fachin e pegue o modo como, por exemplo, o Globo viu e leu a nota do ministro Fachin. Aqui no ICL você há de concordar que a gente defendeu muito que havia uma mensagem, um belo recado do Fachin ali na nota. Havia toda uma mensagem dizendo que esse caso deveria estar na primeira instância. Tem ali na nota o movimento político de Brasília, que está tranquilamente empurrando esse caso para a primeira instância, mas daí o Toffoli pede para sair, aí já é demais. Pois é. Aí já é Capitão Nascimento demais para a parada. Aí não dá, né? Gente, vamos falar agora... Oi, Lula, você quer completar? Vai lá. Não, é porque o próprio ministro Fachin, como a gente disse na semana passada, Roberta, ele está se mexendo para construir um caminho mais natural e mais suave possível para essa descida. E o ministro Fachin, presidente do Supremo, foi ontem para San José da Costa Rica, aonde ele participou de um jantar que foi a posse do advogado pessoal do ministro Gilmar Mendes, né, o Rodrigo Mudrovich, é um advogado muito jovem aqui de Brasília, que tomou posse como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o ministro Fachin costurou, né, conversas com
colegas de Supremo nessa ida para lá, inclusive com Gilmar Mendes e com Luiz Fux, né, para que na retomada do ano do Judiciário, na semana que vem, o discurso dele já aponte como um caminho natural essa descida do caso Master Reag para a Justiça Federal Criminal. Então, como Lula comentou, ontem o Fachin jantou com Gilmar Mendes e também com Luiz Fux. Agora, hoje, gente, a Polícia Federal começou a ouvir depoimentos no inquérito sobre a conduta do banco pelo BRB. Hoje também o Estadão publicou uma entrevista em que o presidente do STF voltou a defender um código de conduta para os ministros. Chico, essa é uma pauta importante, mas ela não resolve o nosso problema de agora. Certo? O código ou o manual de conduta. Não, até porque são casos já em andamento, né? Eu acho que não. O manual não seria aplicado agora no meio do caso Master, nem em outros casos que estivessem rolando agora. Mas dá uma arrumada na coisa, né? E fica transparente ali para a sociedade o que é que pode e o que não pode. É importante, né, Lula? Porque muitas condutas não são ilegais, mas são imorais, né? Não, exatamente. O Código de Conduta é o legado que o ministro Fachin quer deixar no Supremo Tribunal Federal da sua passagem pela presidência do STF. E ele está inteiramente focado nisso. Houve uma contribuição fundamental do Conselho Federal da OAB, de juristas, sobretudo ligados à Universidade de São Paulo, para que esse código saia do papel, e de ex-presidentes do Supremo, como o ministro César Peluso, o ministro Luiz Roberto Barroso, Celso de Mello, né? Eles fizeram um rascunho desse código de conduta que vai muito na linha, Roberta, Chico, de impedir essas caravanas holiday, né, de ministros do Supremo que vão para o exterior a pretexto de discutir o Brasil lá fora, em voos que muitas vezes são pagos por empresários, né, empresários que têm contenciosos nos tribunais superiores, e há converscotes também pagos por escritórios de advocacia e por empresas de comunicação da mídia tradicional, e que torna tudo na verdade, um piquenique de lobby, né? Um piquenique de lobistas. E é claro, é evidente que isso não está correto. É evidente que precisa de um freio de arrumação. E será muito interessante para o país, para as instituições, que o ministro Fachin consiga deixar esse legado. Não, sem dúvida. Agora, Roberta, eu quero te falar sobre esses depoimentos que você falou mais cedo que iriam ocorrer do caso Master Reag. Porque 2 depoentes faltaram, né? 2 depoentes deixaram de vir aqui ao Supremo Tribunal Federal prestar depoimento. São o empresário Henrique Pereto e o contador dele, o consultor da empresa dele, que se chama Tirreno, né, que é Luiz Felipe Seixas Maia. Eles deixaram de vir aqui, eles estão ligados a uma fraude ocorrida na contabilidade das operações de falsa aquisição do Banco Master pelo BRB, o Banco Regional de Brasília, né? E a essa consultoria Tirreno, ela foi criada com um capital social de 100 reais, 100 unidades de real, e no dia seguinte ela pegou um empréstimo de 30 milhões de reais, houve um aumento de capital e ela se tornou uma das fiadoras dessa operação fraudulenta de tentativa de aquisição do Master pelo BRB. Então eles não vieram depor, eles terão que depor, porque eles estão convocados, e uma nova convocação será inclusive explicitado que eles podem ser conduzidos coercitivamente para esse depoimento no Supremo Tribunal Federal. Chico, porque a pergunta que fica Banco BRB, você sabia da real situação do Banco Master a ponto de querer investir, a ponto de querer comprar?
né? Porque essas pessoas são técnicas, elas, assim, obviamente que elas deviam saber o que estava acontecendo. Quando eu vou comprar qualquer coisa, eu vou entender que produto é esse, que material é esse, o prazo de validade. É normal em qualquer compra, ainda mais numa compra. Você vai ter que colocar na mesa ali as planilhas, Ver né? se vale a pena. E o outro vai dizer, olha, isso é roubada. Ou então, é o que parece, né? Monta-se uma operação política, no caso sob o comando do Ibanez, governador de Brasília, monta-se uma operação política para salvar um banco podre com o dinheiro público, que é o caso do BRB. É outra possibilidade, né, Lula? Exatamente. E o BRB, ele está pela bola 7 desde a semana passada, né? Ele exauriu a sua capacidade de maquiar os números, né, e de fingir saúde contábil para o Banco Central. O Banco Central, na semana passada, determinou que o BRB arrume em qualquer lugar 2,6 bilhões de reais, que pode subir para 3 bilhões de reais esta semana, com algum eventual sócio capitalista que queira capitalizar o banco. Mas não surgiu ninguém ainda para fazer essa operação de capitalização. E o BRB está dizendo que tem 3 saídas. Criar um fundo imobiliário nesse valor de 3 bilhões de reais, colocar todos os imóveis do governo do Distrito Federal nesse fundo imobiliário e sair para vender cotas desse fundo no mercado financeiro. Mas o problema é que o próprio GDF, ele não paga os aluguéis que ele tem hoje em imóveis que não são do governo do Distrito Federal. Ele dá calote no mercado. Então esse fundo imobiliário, ele certamente não terá credibilidade se for o mercado buscar cotistas. A outra possibilidade é se tirar 3 bilhões de reais do Tesouro do Distrito Federal para injetar no BRB. Mas este é um ano eleitoral, onde há compromissos de aumento de salários, de alguns benefícios que têm que ser pagos, emendas parlamentares de deputados distritais que têm que ser pagas no volume de 65% que foi estabelecido pelo Congresso Nacional e imitado na gaiola das loucas, que é como a gente chama a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse mesmo percentual foi imitado, então não há dinheiro sobrando para isso, né? O fato é, o Ibanez Rocha, neste ano derradeiro de seu segundo mandato, ele pode se converter no governador que efetivamente quebrou o Banco Regional de Brasília, que é um dos últimos remanescentes dos bancos públicos estaduais, né, no caso distrital, que o país tinha, um por estado, um por unidade da federação, até o Plano Real. Que loucura, Chico. Caramba, vai ficar para a história como o homem que quebrou o banco. E não tem dinheiro, porque não tem dinheiro para saúde lá, para atendimento básico de saúde. O governo do DF está sem condições de resolver isso. Transporte público deficitário no DF também, né? Vamos então, falar aqui. Não tem saída, né? Tem que ficar exposto a esse diagnóstico do governo dele, que é o cara que quebrou o banco. Nossa, que currículo, hein, Lula? Que currículo do Ibanez. Vamos trazer... Currículo não, ficha corrida. Ficha corrida, Roberto. Perfeita correção, perfeita correção. Deixa eu girar a pauta, gente, porque pelo menos 3 pessoas seguem internadas depois de serem atingidas por um raio durante um ato organizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Esse ato aconteceu ontem em Brasília. A manifestação, que terminou com 89 atendimentos no local, 47 encaminhados ao hospital e 11 pessoas gravemente feridas, foi classificada por políticos da base do governo como irresponsável. Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, disse que Nicolas brincou com a vida das pessoas e que a liberdade de expressão e manifestação política
não autoriza colocar vidas em risco. O deputado disse também que vai entrar com uma representação na Polícia Federal para que sejam apuradas as responsabilidades do deputado Nicolas Ferreira e também dos organizadores da chamada Caminhada pela Liberdade. A deputada Erika Hilton, do PSOL, avaliou que Nicolas, diante da escolha entre proteger os apoiadores ou manter o timing político, optou por colocar pessoas em risco. Nicolas ignorou, os feridos durante o discurso após a caminhada que saiu de Minas Gerais para defender os golpistas e chegou em Brasília. Só depois ele disse que a imprensa não foi... Depois ele disse para a imprensa que não foi irresponsabilidade dele, nem falta de organização, tá? E o que aconteceu foi um incidente natural, gente. Sobre os feridos, hoje Nicolas se mantém caladinho nas redes sociais. Não se manifestou, assim, achando que a responsabilidade não é dele, né, Lula? Só pode. Olha, eu comecei o dia hoje no Desperta e eu até comentei com o Calejon que a gente estava sob um fog londrino, né? Estou encerrando a tarde, começando a noite, com esse céu de brigadeiro aqui, não o brigadeiro Garnier, né? Desculpa, o Garnier era almirante, mas um céu de brigadeiro aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, né? E o que Nicolas Ferreira, a irresponsabilidade do Nicolas Ferreira ontem foi em razão do histórico das tempestades de verão no Distrito Federal. Brasília, o Distrito Federal é um dos locais de maior incidência de raios em todo o mundo quando há tempestades de verão, né? Eles de fato caem. E ontem choveu, né, como diria Nelson Rodrigues, né, choveu como se fosse o quinto ato do Rigoletto, né, Chico? E choveu muito aqui em Brasília. Então, se ele tivesse responsabilidade sobre a condução daquele pessoal que estava caminhando com ele, ele teria que ter interrompido a caminhada naquele momento em que choveu canivetes, né, no Distrito Federal. Essa é a responsabilidade direta dele pelo ocorrido, né? Mas hoje, então, começamos o dia com esse fog londrino. A Manuela Borges entrou depois de mim, aqui da Praça dos Três Poderes, e disse que o ditado em Brasília é: quando a neblina baixa, depois o sol racha. E de fato, né, o Igor vai mostrar aqui para vocês, vai dar um passeio com a câmera para vocês verem que céu maravilhoso de fim de tarde, né, Igor? Aqui na Praça dos Três Poderes, e que se abriu sobre Brasília. E agora o Nicolas Ferreira vai ter que arcar com as responsabilidades dele em razão dessa maluquice de ter mantido a caminhada, né, na estrutura original, mesmo com a chuva forte, os raios caindo e nenhuma retaguarda de atendimento médico ao ato, que era um ato chamado para subverter a ordem, né, e tentar desfazer um ato jurídico perfeito, que é a sentença condenatória do golpista Jair Bolsonaro. Completa irresponsabilidade com as vidas dos seus apoiadores, sim, inclusive. E a coisa mais fácil, assim, é você entender isso perante a lei. Assim, cabe ao organizador de um evento como o de ontem responsabilidade civil e criminal. Se eu banco essa parada, se eu sou o organizador e um raio, Deus me livre, mata uma pessoa dessa, sim, quem é o responsável? E eu acho que é essa que tem que ser a nossa crítica e o nosso entendimento desse ato de ontem. Que foi também muito estranho na chegada de Brasília, né? A chegada dessa caminhada em Brasília, ela resgata todo o modus operandi do 8 de janeiro. Aí aparece não sei quantos mil ônibus de Goiás, aparece gente do Ceará, que eu conheço, gente que estava lá, aparece uma espontaneidade, com todas as aspas, que só o 8 de janeiro teve igual.
Então, a chegada de ontem em Brasília, ela é suspeitíssima, porque tem um estouro de boiada ali, de ônibus e etc. Quem estava financiando essa parada? Boa pergunta. O agro, de novo, de Goiás? Então, a chegada é outra. Uma coisa é a caminhada, que também coloca as pessoas em risco, Isso, etc. dentro da estrada, sem o mínimo aparato ali da Polícia Rodoviária Federal, enfim. Tem esse componente, coloca as pessoas em risco, mas até então não era nada golpista, estava indo e não estava atrapalhando nada e vamos embora. Mas a chegada em Brasília, ela repete o 8 de janeiro, com estrutura, com ônibus. O Chico, repete e outra coisa, e o ministro Alexandre de Moraes aprendeu com a história, né? Porque na sexta-feira ele deu uma canetada mandando que fosse desfeito o início de um acampamento golpista na região da Papuda, né, justamente na via de acesso que dava da entrada da Papudinha, aonde está cumprindo pena o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então esse acampamento ele poderia ser, teoricamente, o PIN, né? O PIN colocado para que houvesse a convergência dessa turba que estava acompanhando o Nicolas Ferreira ontem. Perfeito. Que perigo, durante e o encerramento também, né? Assim, protestos, manifestações, todo mundo tem ali o seu direito, né, democrático de fazer e tal, mas, de fato, vidas em jogo é algo muito sério. E muitas pessoas idosas ali, inclusive nas que foram atingidas pelo raio, né? Complicado. Luiz Costa Pinto, obrigada, viu? E bom fim de tarde, bom pôr do sol aí em Brasília. Obrigado a você, Chico, e vou aqui ficar esses dias tentando substituir à altura a Elô Vilela. Agora quero contar para vocês que a gente estava montando aqui esse set e aí já me disseram, tá, que a Elô, né, como ela é um pouco mais baixa do que eu, a Elô tem que subir num banquinho para fazer essas imagens. Então, aqui já passo um bastidor para vocês de posicionamento. Muito bom, Lula. Quem nunca subiu no banquinho para fazer uma passagem? Quem nunca? Pois é. Tá bom. Porque eu nunca fiz passagem. Bom demais, Lula. Beijo, Lula. Bom fim de tarde, bom pôr do sol para você. Até amanhã. Aproveita o crepúsculo. Outro. Até logo. Tchau. Tchau. Olha, gente, o ano acabou de começar e o